Eu não quero perder por nada esse relacionamento a qual eu luto para manter e jamais quero desfazer. Então, em Cantares a gente aprende que ela está insistindo. Agora, quando alguém lê isso, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e aí algumas pessoas têm pelo menos 3 ideias erradas sobre esse texto. Primeiro, o texto não está dizendo que você não é propriedade do seu cônjuge, você está para cuidar do seu cônjuge. Quando ela diz assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, está dizendo assim, eu sou propriedade dele. Não é isso. O homem não tem a mulher como a sua propriedade, no sentido, você é minha, tem o meu nome, é propriedade exclusiva, no sentido de dizer ali, ó, é minha, é aqui, ó. Papel é uma coisa, documento é uma coisa, mas aquilo como se fosse assim, ó, se você é minha, eu faço o que eu quiser. Não é nesse sentido. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, quer dizer que você tem que cuidar desse cônjuge. A segunda coisa é que o amor que um nutre pelo outro não isenta de viver a sua própria individualidade. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, eu amo ao meu amado e eu me cuido. Tenho a minha vida. Ele me ama e se cuida. Ele tem a sua vida. Sabe o que é isso? Respeitar a individualidade um do outro. Mas a Bíblia diz que quando os dois se unem, ambos são uma só carne. Só que a Bíblia diz também em Eclesiastes 4 que é melhor serem 2 do que 1. Quer dizer que os dois são 1 e 1 é 2? Não. Quando os dois se unem, aos olhos de Deus, o casal é 1. Só que o homem é 1 e a mulher é 1. Deu para entender? Ou seja, a mulher tem a sua individualidade e o homem também tem a sua individualidade. Terceira coisa, você tem como meu cônjuge a obrigação de declarar o seu amor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso aqui não está obrigando a ninguém. Olha, você tem que declarar quem me ama. Aliás, você sabia que é só o homem que tem que declarar que ama a esposa? Em Efésios 5 está escrito que o marido ame a sua esposa. O marido tem que declarar o amor. E por que não a mulher tem que dizer que ama o marido? Não que ela não tenha que dizer que ama. Porque a mulher é um laboratório de emoções. A mulher sente logo. A mulher percebe logo. A mulher rapidamente, ela demonstra o seu amor. O homem é difícil. É igual a história da pessoa que foi falar com o pastor, que o homem foi reclamar ao pastor. O marido não fala que me ama. Não fala. São tantos anos a gente casado e ele não diz que me ama mais. Aí chamou, irmão, o que está acontecendo? Você não está falando que ama a sua esposa, a Bíblia diz para você, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Aí chamou, ela falou isso? Acho que ela não percebeu ainda, pastor. O quê? É que eu sou um homem de uma só palavra. No dia em que eu casei com ela, eu disse, eu a amo. Pronto, já falei uma vez só. Mas não, o homem precisa dizer que ama. Você pode dizer glória a Deus por isso? Bom, e hoje, com a nossa proposta, que os irmãos colocaram para o encontro de casais, nós vamos falar um pouquinho sobre a seriedade. Repita comigo, a seriedade do papel do casal. Então aí tem um roteiro rapidinho para vocês olharem, né? Nós vamos falar sobre a seriedade de não desistir como Deus desiste. Vamos ler o ponto 1, aqueles que têm 1, 2, 3. A seriedade de não desistir como Deus não desiste. O ponto 2. A seriedade de colocar mais afeto entre você e sua família. Ponto 3. A seriedade de compreender que a união de vocês
chamada de Deus por causa da nossa união. Né? Então nós temos aí algumas coisas para a gente conversar um pouquinho sobre a seriedade de não desistir como Deus desiste. Todos nós passamos aí algumas dificuldades ao longo do casamento e passa pela nossa cabeça uma situação de vou desistir. Já passou isso com você, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, que é isso? Quem tem menos de um ano de casado aqui? Menos de um ano? Deixa eu ver, 1, 2, quem mais? Um ano. 2 anos? 2 anos. Já passou pela cabeça? Lógico que não, né? Porque 9 meses, um é 9 e o outro quantos é? 2 anos, né? Não é verdade? Não, ainda, bom, não vou falar, não. Falar igual você. Não dá. Então, a seriedade de não desistir como Deus desiste. Por quê? A Bíblia diz em Gênesis 2 que Deus, Ele une o primeiro casal com o propósito de um ao outro se ajudar. E para isso, no desenvolver da vida, a gente aprende que o relacionamento agora é daqui para melhor. A gente precisa e deseja crescer. A gente quer melhorar no nosso conhecimento e no nosso relacionamento. Tem alguma coisinha no roteiro? Não conhecemos boa parte de vocês, assim como vocês não nos conhecem, mas penso que algo temos em comum como no dia de hoje. Que um dia, um de nós desejamos desistir do casamento. E às vezes pensa, será que eu tomei a decisão certa? Será que do jeito que as coisas vão é o que Deus realmente quer? E passa. Às vezes algumas pessoas, alguns especialistas, eles dizem o seguinte, que quando dá pelo menos 7 anos e meio, aí é quando começa a entrar os ajustes. 7 anos e meio de relacionamento. E até esse período é amor, mais amor, mais amor. Sim ou não? E faltou mais amor ainda. Porque 1 Coríntios 13 diz assim, que o amor tem 4 coisas. Ele tudo suporta, tudo sofre, tudo crê e tudo espera. É com amor que a gente sofre, que a gente crê, que a gente suporta, que a gente espera. Então, algumas pessoas às vezes passam, nós passamos por isso, são dificuldades, né, que não queremos mais prosseguir. E a pergunta é, por que algumas pessoas querem desistir? Algumas pessoas querem parar. E aí vem a questão das dívidas. Tem até um livro que eu indico, Jaime Ken, até que as dívidas nos separem. Porque algumas pessoas se separam pelas dívidas. Estou falando de dívidas. Mas tem coisas ainda que algumas pessoas se separam pelo desleixo do outro ou da outra. Ela não põe a toalha encharcada em cima da cama, marca, e outras coisas mais. Bom, por causa da família, a interferência da família, e aí, ou você ou a família, aí eu não vou escolher minha família. Que isso? Deixamos a família para constituirmos a nossa família. Outros por causa de brigas, aquela desavença que não se corrige. E o homem ele tem um papel ainda muito mais importante, mas depois a gente fala sobre isso, na questão da briga, porque o homem no casamento, ele tem que ter aquela participação importante, principalmente para não brigar. Fala assim, homem não pode brigar, até irritar. Nem pirraçar. Para não falar, às vezes eu posso esquecer o texto, né? Colossenses, no capítulo de número 13. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 19, e depois o versículo 21, diz assim: vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Versículo 21, vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o vosso ânimo. Veja só, o homem da casa não pode se irritar com a sua mulher
com os seus filhos. Está escrito. Pronto. É um santo homem de Deus. Você não pode sair desse encontro de casais com esse costume. Não, não vou me irritar. Por quê? A Bíblia diz, não irritem a sua mulher. Porque ela não faz isso. Não é algo da sua cabeça, ela não está brava. Não irrite, não irrite. Passa a senha certa, né? Deixa saldo na conta, não peça troco, vai dar tudo certo. Vamos lá. Não irritar a esposa e depois vem não irritar os vossos filhos. Deixar o filho. Olha, eu estou com a Fabiana aqui, né? Com a Fabiana e em casa, Fernando, chega. Já falou. Você já falou uma vez. Ah, mãe, pai já falou, mas está falando de novo. Aí eu percebo que eu vou deixar os filhos irritados. Aí eu tenho que parar. E parar, por quê? Pode fazer com que eles percam o ânimo. Mas alguns ainda acabam desistindo porque alguém no casamento não muda. A gente torce para que o outro muda. E muito, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas eu mesmo não quero mudar. Porque às vezes você insiste tanto para que o outro muda, e quem precisa mudar é você mesmo. Sou eu mesmo. É a gente mesmo que precisa mudar. Quando você olha no espelho, quem você vê? Você ou ela? Eu. Fala, eu, Então, quem precisa de mudança? Eu. Então, mas tem coisas que ele não muda, mas a sua mudança vai fazer toda a diferença na vida a dois. Por causa de algo, ou talvez tudo, que não esteja dando certo. Não está dando nada certo. Chega, eu vou desistir de tudo. Não, calma. Nos unimos, estamos juntos para vencer as situações juntas. A gente veio, cada um com a sua bagagem, depois a Fabi fala melhor sobre isso. Outros vão desistir por quê? Estavam desistindo até por causa da igreja. Então, porque a igreja interfere ali, e acabam desistindo do casamento. Outros por causa do desemprego. Porque pensa numa coisa, de que nós fomos criados, de que o homem não chora. Viemos com esse ensinamento, de que o homem não chora. Mas você é o provedor da casa. Se o homem chega cedo em casa, tem duas coisas. Precisa fazer alguma coisa, ele foi dispensado. Salvo ou está doente, ou trabalha em Roma. Hoje eu roubo, não é verdade? Mas a gente percebe que algumas pessoas, por causa do desemprego, agora que você está desempregado e não tem nada para me dar, chega! Peraí, quando estava tudo bem, estavam juntos. Agora, veio o desemprego, é aí que a gente vai precisar ajudar um ao outro. Um trabalha, o outro não trabalha, um ganha mais, outro ganha menos, não importa. É aí que a gente vai precisar. Talvez também, por falta de lazeres, você não faz nenhum programa comigo, não tem nenhum lazer comigo, os nossos filhos, não tem, dá uma olhada no seu último final de semana, que a gente saiu, a gente não consegue nada, a gente não faz nada, olha fulano de tal, eles saem, eles viajam, eles pegam 120, 230, 700, 3 dias, uma semana, e a gente nada, chega! Eu não estou numa jaula. Não. E algumas pessoas não aguentam isso. Eu preciso sair. Calma. Casou e os dois precisam fazer os planos juntos. E tantas outras coisas que talvez você possa escrever aí. Mas pense hoje. Quantas vezes cada um precisou dar chance, não somente a si mesmo, como dar chance ao outro? Alguém que quis desistir, e aí com uma conversa, com um abraço, com uma melhora, não vamos desistir, vamos avançar. Nós temos algo a realizar. Então, nessa seriedade de não desistir como Deus desiste, a gente olha para a nossa união, a gente
gente olha para o nosso relacionamento como um relacionamento abençoado por Deus. Deus não nos uniu para ter o prazer da dissolução, da divisão, daquilo que é sem consenso, é sem harmonia. Não precisamos entrar pelo caminho de desistir, de parar. Não sei qual é a realidade de alguns casais aqui hoje. Hoje é uma oportunidade única que essa igreja está dando a todos nós, principalmente a você que está vindo à igreja hoje com o seu cônjuge, para refletir, que está mais perto da gente conquistar tudo junto do que a gente querer fazer alguma coisa separada, do que a gente vai cada um para o seu lado. Nosso padrão não é um mundo. O mundo é assim, cada um para o lado, não deu certo. Como vocês superaram, veja quantas situações foram superadas para vocês chegarem até aqui. Veja aí os mais de 30. Quantas situações, quantas vezes que a conversa não foi boa. Não foi boa. E é curioso, Salomão. É curioso. Não é o nosso assunto em Provérbios, mas não tem um texto em Provérbios que Salomão diz assim, ó: manda essa mulher embora e comece uma nova vida. Não. Ele diz assim: alegra-te com a mulher da tua mocidade, bebe da tua cisterna, alegra-te, viva. Mas e quando vem a briga? É melhor morar em uma casa com goteira do que com uma mulher rixosa. Mas peraí, o que é isso? Ele está falando para você ir embora, abandonar? Não! Quem aqui já dormiu no sofá? Quem já dormiu no sofá? Nunca dormiu no sofá? Não estou falando junto, não. Quando tinha cama. Quando tinha cama. Aquele tinha que parafuso, olha para baixo ou para cima, não encosta. Aí você, tá bom, aí você pega a distância e vai, vai sair, né? Vai sair. Onde você vai? Não vou. Não vai, fica! E aí, algumas situações, o que o Provérbios está dizendo? Que é melhor o quê? Olha, fica aqui um pouquinho, ó, acerta as coisas, mas conversa. Não é para ir embora, não é para desistir, de maneira nenhuma. Como vocês superaram? Como vocês acreditaram? Será que qualquer coisa que vai fazer você desistir do seu casamento? Então, desistir do casamento é uma coisa que todo o casal precisa levar a sério. Nós estamos unidos por causa de um propósito. Já a gente fala mais sobre isso. Você tem arma suficiente para avançar e não retroceder. Deus precisa ser trazido, então, para o centro do casamento como um arquiteto. O Salmo de número 128 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. É inútil levantar de madrugada, é inútil, porque vai chegar o final do dia, você vai ver que não teve nenhuma produção. E por que o salmista diz isso? Porque se nós não colocarmos Deus como centro no nosso casamento, nós estamos com o casamento em perigo. O papel do casamento, a seriedade do casamento, em colocar Deus como centro, é o início desse encontro de casais. Nós não teríamos nenhum sentido de nós nos unirmos aqui e não falarmos sobre a importância de Deus no nosso relacionamento. Deus se interessa pelo nosso relacionamento? Sim, é claro que Ele se interessa. É claro que Deus se interessa. E qual seria o melhor lugar para Deus estar no nosso casamento? À esquerda, à direita ou no meio? No meio, no centro. Quando a Bíblia diz: se o Senhor não edificar, o escritor aos Hebreus no capítulo 11
Deus como arquiteto. A Bíblia diz: artífice e construtor é Deus da Nova Jerusalém. Isso mostra o quê? Você sabe quando você vai construir alguma coisa, você precisa começar pela base. Quando eu estou te falando a profissionais aqui da área, você sabe, a base são as colunas, todas essas coisas que precisam dar essa sustentação. Deus, como arquiteto, Ele trabalha na base do nosso relacionamento. Deus não é só um lugar no meio, mas Ele também é a base. Deus não é só a nossa base, mas Ele também é aquele que ordena a bênção sobre o nosso relacionamento, sobre a nossa união. Provérbios 10 e 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Nosso relacionamento, nossa união não é para dores, nossa união é para a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, nesse primeiro ponto, falando sobre a seriedade de não desistir como Deus desiste, eu gostaria de mais uma vez ressaltar, reforçar aquilo que o irmão, aquilo que a irmã já sabe, aquilo que o nosso irmão aqui que é solteiro vai um dia escolher para a sua vida. Se eu escolher alguém para estar do meu lado, alguém que tenha Deus no centro do seu coração, porque depois nós seremos um só, colocando Deus em tudo na nossa casa. Veja só a condicional que o Salmo de número 127 diz: se o Senhor não edificar, repita comigo, se. Essa é a condicional. É uma palavrinha tão pequena, se. É a permissão para que Deus edifique, para que Deus ajude, para que Deus seja aquele que sustente a nossa casa. Agora, tem uma coisa bastante interessante. Em Provérbios 24 diz assim, que a sabedoria e a inteligência edifica o lar. Escute isso. Sabedoria e inteligência. Mas peraí. Sabedoria e inteligência edifica o lar? Quer dizer que tanto o homem quanto a mulher no relacionamento, eles são co-edificadores no relacionamento. Eu não posso, no meu casamento, só jogar as cargas sobre Deus. Deus, meu casamento está aí, está nas tuas mãos. Sim, podemos orar nesse sentido, mas jogar a carga só para Ele. Deus, o Senhor é arquiteto, o Senhor é o consultor, o Senhor sabe, está nas tuas mãos. Só que onde Ele entra a sua parte como edificador e como edificadora também na casa? Por exemplo, qual é a parte da edificação da mulher na casa? Provérbios 14, 1. A mulher sábia, ela o quê? Pronto, peraí. Diz que a mulher sábia, ela também edifica a casa. Mas a toda faz o quê? Derruba com as mãos. Então esse casamento, onde tem Deus no centro, Deus está dizendo, eu quero a prosperidade de vocês. Eu quero o crescimento de vocês. Mas eu deixei o mínimo para que vocês façam também pelo casamento de vocês. Então a mulher edifica. E o homem também edifica? Edifica da mesma forma. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Veja que o Salmo 127, 2 diz que coloca que os dois são edificadores. Então quer dizer, Deus, Ele tem interesse da construção firme do nosso casamento. Agora a gente também precisa ter o interesse de não derrubar com as nossas mãos, não derrubar com as nossas palavras, não derrubar com as nossas atitudes, não derrubar, muitas das vezes com a nossa rigidez, estupidez, loucura, a nossa casa. Bom, abro rápido parênteses e aqui fecho para que a Fabiana entre nesse segundo ponto. Você se lembra de um casal chamado Abigail e Nabal? O livro de Samuel, no capítulo de número 25, 1 Samuel, vai nos mostrar sobre este casal. Por pouco, a casa
inteira de Débora não vem abaixo de Abigail, não vem abaixo. Por quê? Porque o nome do seu esposo, que era Nabal, o nome Nabal significa loucura. Aí Deus tratou com Nabal e depois com Abigail foi uma outra história. Mas veja, ela entrou na história como uma mulher sábia, segurou até quanto pôde na edificação do seu lar, intercedeu a Davi pedindo para que perdoasse a loucura do seu marido. Davi, um tipo de Jesus. Abigail, um exemplo meu e seu. Nabal, pode ser o nosso relacionamento. Ela intercedeu, nós devemos interceder, devemos pedir para que Deus tenha misericórdia. Mas temos a nossa coparticipação naquilo que nós fazemos. Deus no centro, isso é importante. Agora, não podemos abrir mão também da nossa participação na edificação. Nossa edificação é onde? Na areia ou na rocha? Percebe? Um homem prudente. Deus espera que os casais sejam prudentes. Deus espera que os casais sejam inteligentes. Deus espera que os casais sejam sábios. Por quê? Porque um casal inteligente, sábio e prudente constrói e não derruba. Fabiana. Vamos lá. Todos nós sabemos que o casamento é uma construção. Não importa se nós temos 10, 15, 9 meses, 2 anos, 30 anos. Essa construção ela não termina nunca. Por quê? Porque todo dia a gente precisa ajustar a nossa construção. Casamento é uma vida de ajustes. Repita isso, pai. Casamento é uma vida de ajustes. Que ajustes são esses? Quando nós decidimos nos casar, cada um traz a sua bagagem. Eu não estou falando das 8 malas que você levou de roupa quando você casou, não. São essa bagagem. Todos nós trazemos uma bagagem. O que é essa bagagem? Cada um recebeu uma criação. Cada um tem um temperamento. Cada um tem uma forma de agir. E quando os dois entram na mesma casa, viver a mesma vida, é aí que os problemas aparecem. Quando nós namoramos, o que é que a gente faz? Faz tempo que eu namorei, não faz nada, eu namoro até hoje. Quando nós namoramos, o que é que nós fazemos? Você se prepara para o momento do encontro, não é nada? Você põe sua melhor roupa, você fica calmo, seu perfume, passa 2 horas junto com o namorado, depois cada um para sua casa. Se teve uma briga, uma discussão, alguma coisa, vamos esfriar a cabeça lá, cada um na sua casa. No casamento não tem isso, é a mesma casa. Você vai esfriar a cabeça lá junto, dentro da mesma casa. Então esse ajuste, ele é diário. Até nós colocarmos, eu vinha conversando com a Tamires e o irmão Fernando e eu dizia para eles, hoje, depois de 25 anos junto com o Fernando, eu sei se ele está de bom humor, se está tudo bem com ele, só pela maneira como ele entra em casa. Se ele chegar mudo, eu falo para as crianças, deixa o pai. O pai precisa se acalmar, o pai precisa pensar. Ele entra, fica quietinho lá, daqui a pouco ele volta como se ele tivesse acabado de chegar. Mas lá no começo do meu casamento eu não entendia isso. Eu achava que era obrigação chegar em casa de bom humor todos os dias. E não é assim. Como eu disse, cada um tem o seu temperamento. Eu brincava com eles, eu dizia, lá em casa é o estou indo e o já fui. Né? Um completamente sanguíneo, que sou eu, com um fleumático, que é o seu Fernando. Então vai, em algum momento da convivência, você vai se chocar. Ninguém pensa igual. Em algum momento, você vai querer tomar uma decisão e o outro
gente resolve isso? Conversando. Esse é o ajuste. A gente brincava e eu falava para os meninos, toda vez que o irmão quer fazer alguma coisa que eu falo, eu acho que isso não vai dar certo, e a pessoa faz assim mesmo, dá errado. E aí, irmã, você só na minha casa? Não. Deus, ele deu funções ao casal. Quando ele cria o homem, ele coloca esse homem para lavrar e guardar o jardim. Irmãos, repitam, lavrar e guardar. Guardar. Isso fala de provisão e proteção. Qual é o papel do homem dentro do casamento? Ele provê, ele é o provedor e ele é o cuidador dessa família. Essa é a função do homem estipulada por Deus. E qual é a função da mulher? Quando Deus olha, vê que o homem não era bom o homem estar só, ele cria Eva e ele diz para Adão, olha, está aqui a tua adjutora. Adjutora significa auxiliadora de todas as coisas. Diga aí, irmãs, auxiliadora. De todas as coisas. Não só das coisas que me agradam. Não só das coisas que me convêm. De todas as coisas. Você está brava com o marido, irmã? Vai ser auxiliadora da mesma forma. Você não quer ir, irmã? Tem que ser auxiliadora de todo jeito. Essa é a ordenança de Deus para casar. Então, isso é diário. Você identifica que em algum momento não está bem, porque tem dia que a gente não está. Né? Não vamos romantizar a relação, dizer que todo dia é bom, todo dia é legal, todo dia é mil maravilhas. Não é. Tem um dia que estamos estressados com o trabalho, com os filhos, com as dívidas. Quem é que não tem hoje? E naquele momento a gente precisa identificar que aquele não é um momento bom para ter uma conversa séria. Não é. O que você vai fazer naquele momento? Você primeiro vai se acalmar, se acalme. Às vezes eu falo para o Fernando, marido, vai ler. Lê, marido, lê que você fica calmo. Cada um tem a sua forma de se acalmar. O irmão Dilson, eu acho que ele vai tocar. Não é? Cada um tem a sua forma. Alguns vão dormir, outros vão pescar. Cada um tem sua forma de se acalmar. Mas tem que se acalmar. O pastor Fernando, ele citou aqui um texto da mulher rixosa. Mulher rixosa é uma mulher chata. Pronto, falei. Sabe aquela mulher que ela fala mais uma vez, e ela fala de novo, né? Literalmente enche o pobre do marido. Essa é a mulher rixosa. A gente tem que sair em defesa dos irmãos. Os irmãos não podem imitar as mulheres, mas as mulheres não podem ser rixosas. A Bíblia diz isso. Né? A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, irmãos. Ela corta aqui. Não dá pra gente só sarrafar os irmãos e as irmãs nada. Mulher é difícil. E nós sabemos que somos. E os ajustes, eles precisam ser diários. É como uma construção. O pastor citou a construção aqui. A gente começa a edificar uma casa a partir do que, meus irmãos? Do quê? E esse alicerce precisa ser bem sólido, precisa ser fundo, precisa ser com bons materiais. Você não vai pôr uma sapata meia boca lá, sua casa vai cair. Então tem que ser bem edificado. E aí depois vem o quê? Depois você começa a levantar a sua construção, a parede. Casamento é a mesma coisa. Todo dia a gente põe um tijolinho lá. Que tijolinho é esse? O respeito, a comunhão, né? A boa conversa, o diálogo. Existe uma coisa que se chama comunicação assertiva. Dentro do casamento nós precisamos disso. O que é a comunicação assertiva? Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho. Antes da comunicação assertiva, nós precisamos ter a escuta empática. Repita comigo, fale, escuta empática. Comunicação
empática. Nós só podemos ter uma comunicação assertiva se tivermos uma escuta empática. Quando nós ouvimos o outro, nos colocando no lugar do outro, nós saberemos o que dizer para confortar o outro. São as palavras certas, no momento certo, com a motivação certa. Isso é a comunicação assertiva. Às vezes a gente está aqui, mas a gente precisa. E aí nós partimos para o segundo ponto. Repitam comigo: a seriedade de colocar mais afeto entre vocês e sua família. Aí aqui, o que o pastor escreveu está lá: você precisa olhar mais para ele. Isso é comum dentro do casamento. O Fernando contou aqui do irmão que tinha uma palavra só. E às vezes a gente acha isso. Quando a gente namora, eu te amo pra lá, eu te amo pra cá, né? Aí a gente põe aquele monte de apelido, vida, amor, não sei o quê. E aí depois, quando a gente entra pra dentro da casa, seu cavalo, seu não sei o quê, né? E aí a gente põe apelido pra denegrir o pobre do marido. E o marido é a mesma coisa, sua estúpida. E aí a comunicação começa a ser ofensiva, ao invés de ser assertiva. Por que isso? Porque a gente acha que, com o passar do tempo, o outro não precisa ouvir nada de bom da gente. A gente não precisa falar mais que ama. A gente não precisa olhar e falar: ô marido, você está bonito hoje. Aliás, sua roupa está combinando com a minha. A gente precisa. Nós necessitamos, irmãs, que os maridos nos elogiem, mas os maridos também precisam de um elogio. Toma um tempinho, né? Eu sei que às vezes a gente, na hora, principalmente a gente que tem ministério, na hora de se arrumar para ir para a igreja, aquela correria, um vai fazendo uma coisa, o outro vai fazendo outra, e sai. Mas vai lá olhar o marido, se ele não está despencado, se a gravata não está torta, né? Arruma, né? Dá uma arrumadinha, vem cá, deixa eu arrumar. Às vezes o Fernando começa a pregar e ele se mexe muito, e eu de lá do banco eu faço assim para ele, que a gravata está torta. Né? É você que tem que olhar, porque se o seu marido andar desleixado, é você que é a culpada, não é ninguém. Ah, mas o meu marido não liga. Ele não liga, liga em você. É você que tem que cuidar. Olhe mais para ela. A gente está no mesmo tema. Qual é a motivação com a qual nós nos casamos lá atrás? A motivação era a beleza exterior, a aparência física. Eu sinto muito te dizer, o tempo e a gravidade vão fazer muito bem feito o trabalho deles. Tudo vai cair. Desculpa. A menos que você possa ir lá consertar. Mas as rugas vão chegar, os cabelos brancos chegarão, a flacidez vai chegar, né? Quem não ganhou alguns quilos, tomara que não ganhe, mas pode ser que você ganhe uns quilos a mais. Então, quem você era lá, desculpa, você não vai ser para sempre.
não está sendo sábia. Aliás, irmãs, aqui eu abro um pouquinho parênteses. Nós, irmãs, não temos sacolinhas escondidas no nosso guarda-roupa. Tá bom? Entenderam, irmãs? Aí você esconde aquela sacolinha muito bem escondidinha lá. E um dia você resolve usar. Nossa, sua roupa é nova. Imagina, comprei faz tempo. Deus sabe que faz tempo que você comprou. Precisa ser conversado. Isso faz parte da confiança. Lá na igreja nós temos 1001 irmãs que vendem de tudo. De vez em quando elas mandam para mim, olha esse sapato, olha. Aí eu falo para ele, Maria, está dentro do orçamento, posso encomendar da fulana tal. Aí ele liga para mim, ó, a irmã fulana deixou uma sacolinha aqui para você. Elas ainda vão entregar lá na igreja para ele. Ai de mim. Isso faz parte do relacionamento com afeto, da confiança. Onde existe afeto, existe alegria. Você já viu aquele casal mal-humorado? Vai sair de casa, aí o marido vai na frente e a mulher vem atrás puxando a rica de filho, sozinha. Ei, meu irmão, ela não fez os filhos sozinha. Ajuda a trocar, ajuda a ajeitar, ajuda a levar para a igreja. Cheguem juntos. Eu costumo dizer isso, vocês estão sendo observados. Lá nós moramos em apartamento. E no bloco que nós moramos são 9 prédios. 9 prédios com 20 apartamentos cada prédio, 180 apartamentos. Aí às vezes a gente sai, vai para a igreja, volta. Esses dias uma vizinha do 2. Eu não conheço a mulher, porque eu saio de casa, entro no carro, vou embora, saio de carro e vou para casa. Ela falou assim, você é lá do 9, né? Eu falei, sou. Ai, é tão bonita a sua família quando vocês vão para a igreja, 5 e pouquinho, né? Que vocês vão. Ela sabe que horário que eu vou. 5 e pouquinho, né? Que vocês vão. De vez em quando vocês estão tudo combinando, assim, com a roupa combinando. Que bonito. Está olhando. Alguém está olhando para a gente. Alguém está observando o nosso comportamento. E aí eu vou além, porque nós vamos entrar no outro ponto que fala sobre isso. Alguém está sendo salvo por observar você. Você sabia disso? Alguém está sendo alcançado por Cristo porque está observando você e a sua família. Está observando o seu comportamento. Para muitas pessoas, a Bíblia que elas lerão é a nossa Bíblia. Elas conhecerão Cristo através do que elas enxergam em nós. Então, o seu relacionamento também precisa estar bem firmado em Cristo. Aí aqui o pastor colocou, você já parou para pensar que muitos filhos podem ou não desejar um casamento como o seu? Quando nós damos palestras para meninas, a primeira pergunta que eu faço para elas, e eu gosto muito de fazer essa pergunta, quem de vocês aqui quer ser esposa de pastor? Sabe o que eu ouço? Deus me livre, misericórdia. Por quê? Porque as nossas meninas não querem ser esposas de pastor. O que é que elas estão vendo em nós? E agora eu chamo a responsabilidade para nós. O que é que elas estão vendo em nós que está fazendo com que elas não queiram ser como nós? É uma pergunta séria. Eu falo para minha filha, você quer casar com um pastor, mãe? Só se for um pastor de outro lugar. Mas quando você pergunta para ela, qual é o modelo de marido que você deseja? Ela fala, se for metade do que o meu pai é, tá bom. Glória a Deus. É isso que nós queremos. Que os nossos filhos olhem para nós e desejem ser como nós. Quem é que tem filhos? A maioria. Se não todos. A maior alegria para um pai, para uma mãe, é o seu filho seguir os seus passos. Eu comecei a cantar e a reger na igreja, eu tinha 8 anos de idade. 8 anos. E quando a minha filha começou a cantar sozinha, ela tinha 3. Os irmãos, o irmão Dilson e a Maeli, eles viram a
nessa idade cantando. Jardim também. A minha alegria era ver aquele pitoquinho de criança. Com 5 anos ela já sabia ler. Ela pegava o encarte da Lauriette, subia no púlpito e mandava ver. O Benjamin, ele reproduz tudo aquilo que ele ouve o pai dele pregar. Você pergunta para ele, bem, tal história da Bíblia, ele fala igual o pai, fala igualzinho. É a alegria que nós como pais temos. Só que isso nós só vamos conseguir se nós nos esforçarmos para quê? Para que exista afeto e alegria no nosso lar, na nossa família. Irmãs, cuidem da sua casa como o lugar mais precioso que existe. Para que o seu marido deseje no final de um dia cansativo retornar para o lar. Para que ele deseje entrar dentro de casa e sentir que ali é o melhor lugar do mundo. Somos nós, irmãs, que somos responsáveis por isso. Por fazer um ambiente bom na nossa casa. É bem verdade que os irmãos não custa nada ajudar, meus irmãos. Se todos comem, todos lavam. Lá em casa é assim. Todos comem, todos lavam. Né? Todos usam, todos limpam. Não custa nada. Esse dia também a filha falou, ai, tem que lavar a louça de novo. Eu falei, lave louça e agradeça a Deus porque você tinha o que comer. Então todos nós podemos nos unir para quê? Para que o ambiente familiar seja o melhor possível. O nosso afeto em casa, um para com o outro, agora eu falo de casal, reflete na nossa família. Principalmente com os filhos. Eu costumo dizer que as palavras elas até convencem, mas é o exemplo que arrasta. Os seus filhos, eles só ouvirão aquilo que eles virem você fazer. Nossa, como é isso? Ouvir o que vê. Porque você pode dizer as palavras que você quiser para eles. Eles vão seguir o que eles estão enxergando em você. O exemplo que você dá é o que eles vão seguir. Não é o que você fala. É o que eles enxergam em você. Se você fizer bem feito, a sua família vai ser bem sucedida. Os seus filhos serão bem sucedidos. E aí, para fecharmos esse ponto, existe uma outra coisa que nós nos esquecemos. A família começa com quantos irmãos? Hã? E com quantos termina? Com 2. Você não está criando filho para você. Amanhã seu filho vai casar. Sua filha vai embora, cuidar da vida dela. Eu falo isso com o Fernando. Eu falo, desapega que ela já vai fazer 21 anos, daqui a pouco ela vai. E aí vai ficar só vocês 2. Como eu brinco com o Fernando lá em casa, os 2 velhos. E se a convivência que você construiu ao longo do seu tempo de casamento for ruim? Como vai ficar quando os filhos se forem? Vai sobrar para o cachorro. A calopsita. Vamos pensar. Repitam comigo a seriedade. De compreender que a união de vocês está em conexão com a chamada de Deus. Aqui não tem nada. Ninguém aqui casou forçado. Alguém foi prometido no nascimento? Entre as famílias? Não. Todos nós fizemos uma escolha. Nós escolhemos. E eu tenho certeza que todos nós escolhemos dentro da vontade de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ou quando você casou era presente de Deus e agora é lembrancinha? Não pode, né? Tem que continuar sendo presente de Deus. Porque tem gente que quando está namorando é o presente de Deus. Depois que casa vira lembrancinha. Não pode. Tem que continuar sendo presente de Deus. Quando a gente fala aqui que a união está em conexão com a chamada de Deus, existe uma coisa que a gente não pode ignorar. São os propósitos que Deus tem. É um tema muito usado, que todo mundo gosta de dizer. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E isso é uma grande verdade. Se eu, como esposa, for um empecilho
que Ele tem na vida do meu marido. E aqui eu digo para vocês com conhecimento de causa. Quando eu era solteira, eu dizia para as minhas amigas assim: eu jamais vou me casar com obreiro ou aspirante a. Deus me livre. Eu vou casar com um músico, vou viver da música, eu vou viver viajando por aí, você vai ver só. Como a gente é ignorante acerca dos planos de Deus, como a gente é infantil nas decisões que toma, como a gente é negligente com o chamado que Deus tem na nossa vida. E quando eu comecei a namorar o Fernando, na verdade nós nem namoramos, né? Ele me pediu logo em casamento, com 1 mês de namoro nós noivamos, com 11 nós casamos. E eu falava para ele: olha, teu chamado é teu. Me deixa fora disso, eu não quero nem saber. E não é assim que funciona, meus irmãos. Tudo que nós fazemos, o apóstolo escreve sobre isso, tudo que você fizer, seja comer, seja qualquer outra coisa, que isto seja para a glória de Deus. Isso é todas as coisas, é quem nós somos, como nós nos comportamos, é o nosso casamento, a nossa união conjugal, a nossa família, tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo. E eu me lembro que eu escutava a Camila contar uma coisa no carro e eu falei: não vou falar, vou ficar quieta, depois eu vou falar logo. E eu tinha uma coisa comigo, eu falava assim: Deus não usa a gente para falar sobre casamento. O que é isso? Deus não é santo casamenteiro. Deus tem outras preocupações para falar, outras coisas para ver. Deus não vai falar com ninguém sobre isso. Eu falo para isso. E como Deus é infinito em sabedoria, Ele vem e Ele mostra para a gente que não é o que a gente quer, não é o que a gente fala, é o que Ele quer, é o que Ele fala, é o que Ele determina. E nós fomos convidados para um congresso. Nessa época, o pastor Joel Barbosa e a missionária Sueli, eles estavam tentando juntar a gente, mas ainda não tinha dado certo. E nós fomos em um congresso juntos. E eu orei e pedi para Deus, falei: Senhor, fala comigo acerca das coisas que eu preciso fazer para ti. Falei nada de casamento porque eu não acreditava. E o pastor Gesiel Gomes pregando naquele dia, eu nunca tinha escutado ele falar pessoalmente. Ele chamou os homens que queriam ser usados por Deus para frente. Naquele dia foi um congresso assim, muito bom lá em Jordanésia, Cajamar. Pastor Gesiel Gomes pregando, Oséias de Paula cantando, e foi uma bênção. E eu fui para frente, e o pastor Gesiel Gomes veio, pegou na minha mão, falou para mim: filha, feche seus olhos. E ele foi me levando, eu fui de olho fechado. E ele colocou a minha mão na mão de alguém, e eu continuei de olho fechado. E eu me lembro até hoje as palavras que ele disse: eis que eu digo para vós, que eu estou neste negócio, tudo será muito rápido, porque tenho pressa de vós na minha obra. Irmãos, eu fiz uma oração rápida: Senhor, se essa pessoa for alguém que eu não gosto, for alguém que a aparência não me agrada, eu passo o teu plano. Olha que pessoa mais incrédula. E quando eu abri o olho, era o Fernando. Aleluia! Glória a Deus! Nós demoramos ainda 1 mês para começarmos a namorar, irmãos. 1 mês. E naquele momento eu entendi que a minha vontade já não valia mais nada. Que o que valia ali era o chamado de Deus. Pode deixar, pode deixar. Era o chamado de Deus. E mesmo assim, depois que eu me casei, eu não queria ir, eu não queria acompanhar, eu não queria fazer. E Deus tratou comigo de uma forma que não foi a mais agradável. O que eu quero dizer com isso? Não impeça o chamado que Deus tem na vida do outro. Quando o texto traz para a gente que a mulher deve ser submissa ao seu marido, não é que ela deve ser obediente em todas as coisas, como erroneamente as pessoas pregam, que deve obedecer e o marido tem poder. Não é nada disso. A palavra submissão aqui quer dizer esteja junto da missão
seu marido. É junto. Sabe por quê? Porque carregando as cargas junto, põe os dois ombros aqui. É mais fácil de suportar. É mais fácil de chegar. É mais fácil de caminhar. O chamado cobra o seu preço e não é um preço pequeno. Você que tem chamado sabe disso. Estar no centro da vontade de Deus requer renúncia. Às vezes a gente renuncia assim no final de semana, a gente renuncia assim a viagem, a gente renuncia assim o lazer, porque a gente precisa viver o chamado. João 9:3, você conhece a história, fala sobre o cego de nascença. E os discípulos queriam saber ali por que ele tinha nascido cego. Se o problema era o pai, se o problema era a mãe, eles queriam saber de quem era o pecado. E aí Jesus responde para eles, lá no versículo 3, que aquilo havia acontecido para quê? Para que se manifestasse as obras de Deus naquela pessoa. Às vezes nós vamos viver algumas coisas como casal para que se manifeste em nós a glória de Deus. Para que o chamado na nossa vida se fortaleça, seja forte. Às vezes eu olho para trás e eu falo, Fernando, assim, meu Deus, se eu fosse pensar que a gente ia trabalhar tanto para Jesus. Porque Deus ele não revela a nós antecipadamente. E você sabe por quê que Deus não revela o chamado? Não revela a estrada que nós vamos percorrer? Não revela os propósitos que Ele tem para nós? Porque nós somos covardes. Se Deus nos revelar antecipadamente, a gente nem casa. A gente deixa para lá. Não, desculpa aí, Deus. Não quero não. Então Deus, em sua infinita sabedoria, Ele não revela para a gente o seu propósito, mas Ele sempre nos conforta com as suas promessas. E eu sei que você tem promessa. Então, nesta noite, fortaleça a sua comunhão com o seu cônjuge. Não impeça o chamado que tem. Irmão, em nome de Jesus, permita que a sua esposa cresça. Você não vai deixar de ser o sacerdote do lar se a sua esposa crescer. Irmãs, saibam o seu lugar de adjutora que você é. Você não é o sacerdote da casa. O sacerdote da casa continua sendo seu marido. Esses dias uma irmã falou assim para mim, não, lá na minha igreja, é bem longe daqui, aqui não tem isso não. Lá na minha igreja, meu marido é o pastor, mas quem manda sou eu, ele é muito embora. Aí eu falei para ela, irmã, então vou dizer uma coisa para a senhora, duas coisas na verdade. A sua igreja não vai crescer e a senhora precisa voltar lá atrás e aprender a ser esposa de pastor. A gente não passa na frente. É o pastor que é o sacerdote. Na sua casa, seu marido não é pastor, não é obreiro, mas ele é o sacerdote do seu lar. Respeite isso. Não impeça o que Deus tem na vida dela, não impeça o chamado. Vai para a reunião de obreiro de novo. Aquele pastor não tem o que fazer, não. Vai para a reunião de novo. E tem irmã que não deixa o marido vir na reunião. Ela briga até que o marido não vem e fica em casa. Não façam isso, irmãs. Irmãos, em nome de Jesus, cresçam juntos. Às vezes eu vou pregar e eu falo assim para o Fernando, você podia me ajudar, né? Aí é tão difícil aquele tema, aí ele vem com meia dúzia de livros. Ó, aqui tem tudo que você precisa, só da forma dele, ele ajuda. O que vem pronto não tem valor, irmão, a gente precisa garimpar. Então, nesta noite, fortaleça aí a sua comunhão, o seu chamado, respeite o chamado do outro. Vocês foram unidos de coração, mas foram trazidos para um propósito. Diga assim, eu estou no centro da vontade de Deus. Pronto. É o melhor lugar para você estar. Sabe por quê? Se as dificuldades vierem, você vai ser forte para enfrentá-las. Se a escassez vier, Deus vai providenciar tudo aquilo que você precisa. Por quê? Porque o centro da vontade de Deus é o lugar onde Deus cuida melhor dos seus filhos. Deus é um bom patrão, Ele não deve nada para ninguém. Vamos ficar de pé.
25, hoje é 25, né? 25 de agosto de 2013. 2013? Fazem 10 anos, que lá em Perus, lá no Recanto dos Humildes, Jardim Paraíso, a Fabiana fez o primeiro sermão dela. Glória a Deus. Pregando sobre Abraão, nunca esqueço. Há 10 anos atrás, acho que ela já veio lá de trás, fez a escola dominical. Eu não pregava não. Mas não pregava. Mas ela disse que nunca pregaria. Sempre foi cantando. Um dia chamaram, irmã Fabiana, mas ela canta, ela não prega. Né? Há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Os irmãos aí com Deus sumiu, eu não lembro não, mas ele lembra a data e o lugar e a pregação. Foi sobre Abraão e ela falava sobre as promessas de Deus. Exatamente. Eu quero que você guarde no seu coração isso que eu vou te dizer. Promessa de Deus não tem prazo de validade. Não importa se Deus te prometeu há 1 ano, há 10, há 20, há 30. Você só precisa ir. Você vai caminhando e no momento certo, Deus cumpre as suas promessas. Não existe erros em Deus, não existe engano em Deus. Deus ele não fica equivocado. Porque Deus abençoou aquele e não me abençoou? Porque era o momento daquele e não era o teu. Você dá um carro na mão do seu filho de 10 anos para ele dirigir? Não. Você vai esperar ele completar 18, tirar a habilitação, depois você dá um carro para ele. Deus é da mesma forma. Ele olha para nós, enquanto ele enxergar que nós somos imaturos para receber aquela bênção, ele não vai nos dar. Porque senão não será mais bênção, será maldição. Então vamos ficar unidos no chamado, no propósito e vamos amadurecer para que as promessas de Deus se cumpram em nós. Segura na mão do teu cônjuge aí. Eu queria, na verdade, que você virasse para ele aqui. Olha para a gente agora não. A gente não está aqui. As crianças cantam nos solteiros peçam a Deus no casamento. Agora eu gostaria que você dissesse algumas palavras. Sabe aquela brincadeira de quem piscar primeiro perde? Então olha bem nos olhos do seu cônjuge. Quanto tempo faz que você não olha? Não lembra nem mais a cor do olho dele. Meu Deus. Olha aí nos olhos do seu cônjuge. Diga palavras de bênção, palavras de vida. Diga que ama, que está bonito. Olha quanta irmã bonita tem aqui. Nós vamos orar por vocês. Vocês vão orar por vocês mesmos aí. Pai de amor e de bondade, no nome de teu Filho amado Jesus, queremos te louvar e te agradecer por esse momento ímpar que o Senhor nos dá para estarmos juntos em volta da sua palavra, declarando a Deus que o Senhor, ó Deus, nos ama e também nós nos amamos e também devemos cuidar da nossa família, de nós mesmos, dos nossos povos, ó Pai eterno, e também acreditarmos que o Senhor tem uma obra, que o Senhor tem um chamado poderoso para realizar nas nossas vidas. Olha, Senhor, abençoa cada união, abençoa cada casal de uma forma especial, suprindo todas as necessidades em glória e fazendo com que a cada dia, Pai, os teus planos, os teus desígnios, ó Pai, sejam realizados sobre a vida dos teus filhos. Guarda, ajuda, prospera, em o nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, agradecidos. Amém. Agradecemos ao pastor Paulo, ao pastor Jackson, pela oportunidade e aos amados irmãos aqui, também pela paciência em nos ouvir. Retornamos a direção do trabalho para os nossos amados irmãos. Quantos podem? Glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Amém, meus irmãos. Quantos gostaram? Amém. Podeis tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Nós já estaremos encerrando essa oportunidade.